Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, 7 horas da manhã em ponto horário de Brasília. Hoje é quinta-feira, 21 de dezembro, 7 horas da manhã. Portanto, está começando o Desperta ICL. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Muito obrigado a quem já está no nosso chat. Vai chegando por aí, vai fazendo aquele movimento básico pela manhã. Para quem puder, claro, deixa o seu like, assine o nosso canal e diga de onde você está assistindo a este programa. E, claro, também aceitamos as contribuições valorosas do nosso público no nosso chat, se vocês quiserem, aí comentando o noticiário, né? Porque a gente vai aqui lendo o noticiário, vocês vão comentando o noticiário e assim a gente vai fazendo esse programa juntos. Aliás, no ano que vem a gente tem que bolar um esquema aí, Pedro Falcão, de modo que eu consiga ler alguns comentários no chat, né? Talvez eu possa ler no celular também, né? De repente pode ser isso, né? Pode funcionar. De repente, no ano que vem a gente consegue organizar isso para que vocês tenham uma participação um pouco maior aqui. De todo modo, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Vocês sabem, este programa é o Desperta ICL. Estamos ao vivo todos os dias de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, mas também vocês podem nos acompanhar pela reprise, porque este programa fica gravado no YouTube. Muitas pessoas aí, centenas de milhares de pessoas assistem a este programa todos os meses. Estamos ao vivo também na TV aberta em São Paulo, TV aberta na Bahia. São Paulo é a TVT, na Bahia a TV Quirimurê e também no bom e velho Radinho. Muito bom dia para todo mundo que nos acompanha na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Bom dia, pessoal de Heliópolis, muito obrigado pela parceria, os mais novos chegados aqui na nossa grande rede Desperta. Muito bem. É isso, né, Pedro Falcão? Vamos lá, então. Vamos lá que tem bastante coisa no programa hoje e temos uma novidade também. Daqui a pouquinho eu vou anunciar a novidade do ICL, a última novidade do ano. Hoje é 21 de dezembro. Talvez dá tempo para mais alguma novidade, né? Porque nós somos viciados em novidades. Mas é uma novidade muito legal, muito importante, vocês vão ver. Daqui a pouquinho eu vou anunciar para vocês aqui, mas antes a gente vai dar uma rápida passada numa parte do noticiário, depois a gente faz uma pausa rápida aqui, eu explico rapidamente o que é. Tem coisas legais para quem se tornar assinante também do ICL. Hoje, né, temos aqui brindes exclusivos, que é a nossa reta final do ano, para justamente tentar aumentar um pouco mais a nossa base de pessoas. Você sabe, né? O ICL já tem mais de 70 mil alunos na nossa plataforma de educação, sendo que 25 mil deles, mais ou menos, o número é mais ou menos esse, são bolsistas, são pessoas que não pagam absolutamente nada para ter acesso aos mais de 240 cursos do ICL. Mas daqui a pouquinho a gente destrincha, explica e vai direto ao ponto. Tá bom? Vamos nós então, vamos lá começar com notícias sobre o clima, calor recorde e temporais. O verão que começa amanhã deve ser um dos 3 mais quentes da história da região sudeste. O verão começa amanhã com grandes possibilidades de ser o mais quente da história do sudeste. Se não bater o recorde, deve ficar entre os 3 mais tórridos já registrados na história, afirma Gilvan Sampaio, coordenador-geral de Ciências da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A previsão segue a tendência mundial de aquecimento, que em 2024 superará 2023 como o ano mais quente já registrado na Terra. É muito provável que seja o verão mais quente, tornando as coisas difíceis, pois a estação já tem temperaturas elevadas. Por hora, ainda não podemos saber. É certo que será muito quente, afirmou Sampaio. Segundo ele, este verão caminha para ser pelo menos tão rigoroso quanto os de 97 e 98, 2013 e 14 e 2015 e 16. As estações mais quentes já registradas na história e todas elas sob influência do El Niño, né? Sob influência do El Niño, que já noticiamos aqui, deve ir no ano que vem até mais ou menos abril. Então essas ondas de calor não acabam com o verão, possivelmente elas entram primavera dentro e com isso vem também fortes chuvas, porque aquela chuva do dia que aparece de uma hora para outra assim, tá muito quente, vocês sabem como é que é, né? Vem temporal, vem ventania, vem granizo, uma série de problemas. O INPE apresenta amanhã, na sede do INMET, as previsões de dezembro e março e até março de 2024. Com o El Niño no nível forte e o Atlântico Norte ainda muito quente, o cenário para o Brasil não muda muito em relação à primavera, marcada por ondas de calor. Mas as altas temperaturas poderão se acentuar em algumas regiões, especialmente a região sudeste.
e há grande risco de temporais. O volume total de chuva na estação pode até ser menor, porém, quando elas conseguirem romper as massas de ar quente, elas virão com forte intensidade. Todo o volume esperado para o mês pode cair em poucos dias, em tempestades destrutivas. Isso porque as temperaturas elevadas fazem com que o ar quente evapore e forme nuvens ainda maiores. Temperatura alta combinada a mais vapor na atmosfera tem efeito exponencial. O aumento de apenas 1 grau Celsius na temperatura média produz um impacto imenso em relação às tempestades, explica o coordenador, o coordenador do INPE, o Sampaio. Ele observa, no entanto, que o El Niño historicamente não está associado a maior incidência de desastres por chuvas no Sudeste. Todavia, neste ano, o fenômeno está associado às mudanças climáticas e à elevação da temperatura no Atlântico, o que torna o cenário incerto no que diz respeito às chuvas. Temos também um prognóstico aí de seca no leste amazônico, sobretudo no Rio Grande do Sul, deve ter muita chuva em Santa Catarina, mas a seca é esperada tanto no semiárido nordeste quanto na Amazônia. Porém, na Amazônia, a aridez se desloca para a região norte e leste da região amazônica. O Amazonas, que viu alguns dos maiores rios da Terra se tornarem filetes de água esse ano, começa a se recuperar com a chegada de mais chuvas. O Rio Negro, que teve a maior seca da história, mostra também melhora nessas condições. Também estão em situação menos crítica o Solimões, o Rio Madeira e o Rio Purus. Portanto, preparem-se, para quem vive aí no Sudeste, vai ter um calor histórico, muito possivelmente o maior da história, e para quem vive no Sul, atenção em relação às chuvas. Tem regiões que a gente já sabe que tem problema de chuvas, em Santa Catarina ali a região do Vale do Rio Itajaí, passando lá para o Rio do Sul, Blumenau, aquelas cidades todas ali, muita atenção em relação a isso. E no Rio Grande do Sul a gente teve esse ano problemas no rio Jacuí e nos rios que abastecem o Guaíba. Então também muita atenção se você vive em áreas que tem o perigo de enchentes, alagamentos por conta das fortes chuvas, como dito aqui na matéria, Pode chover em um dia, 2 ou 3, o esperado para o mês todo, e aí não há vazão que dê conta. Então preparem-se e façam aquilo que eu sempre peço no programa aqui. Tenha um plano B. É difícil, eu sei que muita gente não tem para onde ir, mas no limite uma casa de um amigo, de um parente, quem puder deixar a cidade, se souber que vai ter alguma questão, puder sair, ir para outros lugares, para lugares mais protegidos. Tem gente que não consegue, que não pode, que não tem condições financeiras, então façam o seguinte, organizem na cidade de vocês alguns comitês populares, é possível se fazer isso também, tá, gente? Então você mora num lugar que tem um risco de enchente, ou que já teve enchentes esse ano, que não era tão comum, mas esse ano é um ano atípico e o ano que vem será um ano atípico também. É uma onda anômala, está fora da curva. Então organizem comitês populares com a vizinhança, com os seus amigos, com os seus vizinhos e pressionem o poder público local. Peçam audiência com a prefeitura, peçam audiência com os vereadores, peçam audiência na Câmara, audiência pública, organizem audiências públicas. Tudo isso é possível de ser feito. Tá bom, gente? A gente às vezes fica muito na mão da política institucional ali, fica esperando que a prefeitura tome alguma medida. Gente, a hora que começar a cair a chuva e começar a subir o rio e começar a dar problema, aí foi. Aí já é tarde. Então, se você vive numa área de risco, é um pedido que eu faço. Veja como é possível organizar comitês populares, isso é plenamente legal, possível, está marcado pela nossa liberdade de reunião, de manifestação. Organizem esses comitês populares, que seja 5 pessoas que representem um bairro inteiro, ou 10 pessoas, ou 15, ou 20. Tentem organizar também nas câmaras de vereadores umas sessões abertas para que as pessoas possam ir lá e vocês ajudem a pressionar o poder público para que haja um plano, para que haja um mínimo plano. Olha aqui, essas áreas aqui são áreas de risco. O que é que se faz aqui? Caso acontecer uma tragédia, para onde as pessoas vão? Qual é o ponto de referência? A prefeitura está comprando barraca, fogão, está organizada para ter equipes para cozinhar para as pessoas, para fazer o pronto atendimento caso aconteça alguma coisa. O sistema de saúde está informado sobre isso, há um protocolo do sistema de saúde caso isso aconteça. Que tipo de medicamento está reservado para caso acontecer alguma tragédia, ser levado prontamente para o local onde vai abrigar as pessoas. Enfim, tem um protocolo, é importante. Eu mostrei aqui quando teve as enchentes do Rio Grande do Sul, esse ano,
como foi feito na Itália em relação a terremotos, por exemplo. Eu estive numa zona de terremoto em 2010, se eu não me engano, na cidade de L'Aquila, e vi lá como é a organização. O Estado italiano tem uma receita quando acontece um terremoto. Em 24 horas tá tudo montado. É uma coisa realmente impressionante. Ah, porque eles são melhores do que a gente? Não, porque eles já passaram por centenas de terremotos ao longo da história da Itália. E em algum momento eles começaram a se organizar, entendendo que aquilo irá acontecer novamente. E é o caso do Brasil, nesse caso dos temporais. Vai acontecer, gente, infelizmente. Tomara que não, tomara que a gente chegue lá em abril, maio e pronto, o El Niño vai embora, a coisa se reorganize, né? Mas a gente vive num momento de emergência climática, então talvez no próximo ano aconteça, talvez no outro não, talvez no outro ainda não e talvez no outro aconteça mais. Então a gente não sabe qual é o protocolo de emergência que as prefeituras, que o poder público, que os estados, que o governo federal também. É muito mais difícil se organizar para pressionar o governo federal, né? É uma outra estrutura, por isso que eu falo, é mais fácil organizar comitês populares e pressionar a cidade, porque aí a cidade também tem condições de pressionar o governador e o governador tem condições de pressionar o governo federal. Então você cria ali uma tensão para que as coisas se organizem. É preciso ter um protocolo para esses casos. Organizem-se, tá bom? Fazer democracia não é só aparecer na urna de 2 em 2 anos, gente, e votar e ir para a praia. Não é, tá longe de ser isso. A gente precisa se envolver mais também, né? Muito bem, vamos lá para o Datafolha. O Datafolha publicou uma pesquisa ontem, né? A gente deu aqui no programa, inclusive. E agora tem mais desdobramentos dessa pesquisa. 74% das pessoas dizem apoiar a democracia como melhor forma de governo no Brasil. O apoio à democracia no Brasil segue em patamar elevado, mas recuou de recordista 79% para 74% desde o levantamento mais recente em outubro do ano passado. Outubro do ano passado, eleições, tensão altíssima, a extrema-direita brasileira querendo dar um golpe de Estado. E aí as pessoas que discordavam, que era quase 80% das pessoas, se colocaram muito mais à frente da ideia da democracia. E agora parece que teve um recuo aí de 7%. Não é pouco não, tá, gente? Naquele momento, do ano passado, agudo da campanha eleitoral, as ameaças percebidas à democracia estavam em alta, com a campanha feita por Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro. Em 8 de janeiro deste ano, os golpistas e seus apoiadores tentaram depredaram, na verdade, as sedes dos 3 poderes e marcaram o auge dessa crise. Segundo o Instituto, né, o Datafolha, subiu de 11% para 15% o número de pessoas para as quais tanto faz se o país é uma democracia ou uma ditadura. Tanto faz. Essa pessoa, ela tá assim, ó, tá viajando, né? A pessoa tá viajando. A pessoa não, tanto faz. Né? A pessoa não parou para pensar um segundo em absolutamente nada, né? Enquanto oscilou para mais, de 5% para 7% a taxa daquelas pessoas que consideram um regime ditatorial aceitável sob certas circunstâncias. Foram ouvidas 2.004 pessoas em 135 cidades do Brasil no dia 5 deste mês. Aqui estão os gráficos, né? Esses gráficos do Datafolha são muito ruins de ler, né? Porque como não há variação muito grande, aí fica tudo assim, né? Poderiam criar um gráfico, aquele gráfico de barrinha, ficar mais interessante, né, o Pedrinho Falcão? Parece que tipo, tem alguma coisa errada, né? Parece que... Deixa eu abrir minha canetinha aqui. Esqueci de abrir minha canetinha hoje. Vem cá, canetinha. Não foge do pai. Tá aí ela. Ó, aqui, ó. É difícil de ler, né? Se fosse aqueles gráficos de barra, né? Assim, aquela barrinha assim, uma aqui, aí uma aqui, pá. Daí uma aqui, aí uma assim, né? Mesmo que a oscilação seja menor, ficaria mais fácil de ler. Muito bem. Tanto faz democracia ou ditadura, tanto faz. Como é que é o seu nome? Não sei meu nome, não sei. Tá, é dia ou é noite? Tanto faz, dia ou noite. Tanto faz. Né, Pedro? Tanto faz. Tudo bem. A revista Fórum também dá destaque para isso, né? A defesa da democracia cai e 7% dos brasileiros querem a volta de uma ditadura.
Vamos lá para mais pesquisa então, lá na revista Fórum, pesquisa mostra Boulos com 29% de intenção de votos e Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, com 16% na disputa para a prefeitura de São Paulo. Uma pesquisa com intenção de voto feita pela Mangolin ABC Dados, não conheço esse instituto, confesso, primeira vez que eu vejo o nome deles aqui. Divulgado nesta quarta-feira, mostra que o deputado federal Guilherme Boulos está na frente na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o levantamento, o PSOLista tem 29% das preferências, enquanto o atual prefeito Ricardo Nunes atinge 16%. Na terceira posição, aparece também o deputado federal bolsonarista Ricardo Salles, que tem 12% das intenções de voto. Logo à frente do seu colega de Câmara, o Kim Kataguiri, com 10%. A deputada federal Tabata Amaral surge em quinto lugar com 8% das intenções de voto. Os que disseram que votarão em branco ou nulo são 17%, enquanto os que afirmam não saber ainda somam 10%. A Tabata tem aí uma ideia de se lançar a candidatura para a Prefeitura de São Paulo, em uma chapa junto com o Datena, é isso que se fala por enquanto. O Datena fez o seu processo de filiação ontem no PSB, né? Então está afiliado. Então pode aparecer aí uma chapa Tabata Datena, e isso pode preocupar muito o Palácio do Planalto. Por quê? Porque o PT, já disse inclusive o próprio presidente Lula, deve apoiar o Boulos. E aí você teria uma chapa da Tabata com o Datena, o que pode ser ruim. Por quê? Porque quem filiou o Datena no PSB foi o Alckmin, o vice-presidente da República. Então, eventualmente, pode acontecer em São Paulo um embate entre duas chapas, uma apoiada pelo presidente da República e a outra apoiada pelo vice. Né? Então, a gente tem que ver como é que vai caminhar essa coisa toda aí. A Tabata tira, com certeza, alguns votos da esquerda aí, né? Porque ela é vista por muita gente como alguém de uma esquerda moderada, uma esquerda liberal, né? A Tabata é um animal político aí, né? Difícil de classificar, né? Mas ela eventualmente não é vista como alguém da extrema-direita, por exemplo. Ela não é um Ricardo Salles, ela não é um Kim Kataguiri. E vejam que se somar Ricardo Salles e Kim Kataguiri nas intenções de voto aí, né? O Salles tem 12% e o Kataguiri tem 10%. A gente está falando de 22% de pessoas em São Paulo, na cidade de São Paulo, que se mostram dispostas a votar em um candidato da extrema-direita. Que Salles e Kataguiri são dois candidatos de extrema-direita. O Kataguiri vai dizer que não, mas a gente vai dizer que sim, né? Porque a gente gosta de fazer classificação científica. Como é o nome de candidato que apoiou o Bolsonaro? Movimento que apoiou o Bolsonaro? Extrema-direita. Então, por aí estamos, né? Aqui, ó, deixa eu puxar essa notícia mais para cá. O Lula pediu ao Geraldo Alckmin esforço por um acordo na eleição em São Paulo. Lula pediu na reunião ministerial dessa quarta-feira que haja esforço maior por um acordo entre candidatos de partidos do governo na eleição municipal de 2024. O ideal, disse Lula, seria que isso ocorresse no maior número possível de cidades. Isso aí é a grande coisa que eu estou falando para vocês agora aqui, né? Pode ter uma chapa em São Paulo apoiada pelo Lula e outra chapa apoiada pelo Alckmin. Dirigindo-se diretamente ao Geraldo Alckmin, Lula citou o caso de São Paulo, onde ambos apoiam nomes diferentes. O Lula apoia Boulos e o Alckmin apoia a Tabata Amaral, respectivamente. O petista está incomodado com críticas da deputada contra o PSOLista, que estariam pesadas demais. Tabata tem apontado falta de capacidade de diálogo do Boulos, entre outros pontos. Ambos terão como adversário principal o atual prefeito Ricardo Nunes. E eu diria que também uma chapa de extrema-direita, se o Salles e o Kataguiri e tal conversarem e forem com essa ideia para frente. Vamos lembrar que São Paulo, o estado, acabou de eleger Tarcísio de Freitas. Muito ligado ao bolsonarismo, um cara visto como um cara de direitaço, né? Direitaço. Então tem espaço para uma chapa forte, se for unida, de direita / extrema-direita em São Paulo. Tem espaço. Bom, gente, não sei se vocês viram, né, mas lá no Rio de Janeiro teve uma investigação importante que mira aí, como se diz, né, no jargão, mira o governador Cláudio Castro.
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é investigado pela Polícia Federal pela suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático de Castro. Ele é o 7º governador do Rio de Janeiro a ser investigado entre os eleitos diretamente desde o fim da ditadura militar. Eu acho que o único governador do Rio de Janeiro que não teve problema foi a Benedita. A única. Acho que todos os outros tiveram problema, né? Garotinho, Cabral, né? Todo mundo se ferrou ali. Aqui a Folha diz que só o Leonel Brizola e o Marcelo Alencar, já falecidos, não foram investigados por corrupção. Os vices Nilo Batista, Benedita Silva e Francisco Dornelles, que assumiram temporariamente o cargo, também estão fora da lista. A Benedita foi governadora, né? E aí aqui o UOL traz um resumo do que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos anos em relação aos governadores, né? O Witzel, investigado, foi empichado. O Pezão, investigado, foi condenado, inclusive, né? Chegou a pegar cadeia. O Cabral, preso até pouco tempo atrás. A Rosinha Garotinho e o Antônio Garotinho também. O Moreira Franco, né? O Wellington Moreira Franco também. E agora o que pesa contra o Castro. No caso envolvendo o Castro, a Polícia Federal investiga desvios em contratos da área de assistência social. A apuração também abrange pagamentos de propina a agentes públicos entre 2017 e 2020. A defesa do governador afirmou que não há nada contra ele na investigação. Tudo se resume a uma delação criminosa de réu confesso, a qual vem sendo contestada judicialmente. Investigação aponta fraudes e desvios nos convênios do Sebrae Nacional. Uma investigação da Controladoria Geral da União encontrou indícios de fraudes, superfaturamento e desvios nos convênios do Sebrae Nacional, uma das organizações do Sistema S. Com base nessa apuração, a CGU recomendou a abertura de um processo administrativo e disciplinar no Sebrae e que entidades beneficiadas indevidamente restituam o prejuízo que causaram aos cofres públicos. O Sistema S é um conjunto de instituições corporativas para treinamento profissional, pesquisa e assistência técnica social, financiado por uma contribuição fiscal obrigatória das empresas de cada setor. Por isso, a fiscalização desses gastos, que são equiparáveis a despesas públicas, fica sob competência da CGU. Lembrando que o Sistema S e tal é gerenciado aí pelos empresários brasileiros, né? Empresários lá, os industriais, os caras que têm empresa, né? Tudo é uma grana pública que acaba servindo para fins que são gerenciados por agentes privados. Geralmente é a galera, né, da High Society que controla aí os Sebrais e coisas da vida, né? Não estou falando aqui que não é um serviço bom para a população, tem muita coisa e tal. Só estou dizendo que quando é com sindicato, vira um auê, né? É isso, é aquilo, é absurdo, sindicato, é ladrão, esquerdopata, biriri, bororó. Quando é com o Sistema S, que é uma espécie de imposto sindical, que vai ali ser gerenciado por patrão, aí a coisa é um pouco mais amena, né? Foram analisados 3 convênios de 2019 com valor total de 15 milhões de reais, cujo objetivo seria promover atividades para micro e pequenas empresas. O prejuízo estimado dos potenciais desvios é de pelo menos 9,8 milhões de reais e inclui aí denúncias de funcionários fantasma. O ministro Silvio Almeida acionou o Ministério Público contra um racista que pode pegar até 5 anos de prisão. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ajuizou junto ao Ministério Público de Pernambuco, na quarta-feira, uma notícia-crime contra um usuário do Instagram em que ele pede a abertura de inquérito policial pela prática de crime de injúria racial. A ação mira um comentário feito por um usuário que se identifica como Cícero Lima em uma publicação feita por Silvio Almeida no Instagram em 8 de novembro, em que o ministro fala sobre o conflito entre o Estado de Israel e Hamas na faixa de Gaza. O detrator em questão chamou Almeida de macaco e sugeriu que o ministro fosse para o fogo cruzado na zona de guerra. A Fórum teve acesso à íntegra da notícia-crime, com detalhes dos pedidos feitos pela defesa de Silvio Almeida ao Ministério Público Federal. E aí tá tudo publicado aqui, né? Esse macaco deveria ir lá no fogo cruzado, disse esse usuário de internet. Eu já falei sobre isso, já falei. Durante muito tempo, eu pessoalmente relevei essas coisas de internet, né? Também muito influenciado por uma outra visão mais ligada a uma empresa que eu trabalhava, que era uma empresa americana e que assim, não se processa ninguém, as pessoas têm liberdade para falar o que elas quiserem. Eu mudei a minha opinião, uma ova que tem a liberdade para falar o que quiserem. Aliás, tem, claro.
Tanto é que o Cícero foi até o Instagram e falou o que ele quis. Ninguém está tirando a liberdade da pessoa falar o que ela quiser. Agora, tem que processar um por um, porque essas pessoas só vão entender quando arrancarmos dinheiro do bolso delas. Elas podem até não mudar de opinião, mas elas vão pensar 1 milhão de vezes na próxima vez antes de digitar um absurdo desses. Tá certo, Silvio Almeida, e digo mais, tem que fazer uma força-tarefa aí desse tipo de coisa quando acontece com os advogados. Por exemplo, a banca de advogados do Silvio, tem que assim, ó, raspar todos os comentários do Instagram e do Twitter do Silvio Almeida e processar um por um. E aí no final do ano pode até fazer um balanço aqui, ó, 150 racistas processados, condenações, tá aqui o nome das pessoas, tá aqui, ó. Se o senhor quiser estar na próxima lista do ano que vem, seja meu convidado, faça um comentário como esse e o senhor estará na próxima lista. Gente, não tem outro jeito. A gente deixou a coisa correr solta durante muito tempo, acreditando na maturidade do debate público, que as pessoas eventualmente se excederiam, mas no mais das vezes teríamos um debate qualificado. Eu vejo como são as coisas quando eu posto no meu Instagram, principalmente por causa dos comentários, vídeos que falam sobre racismo. Eu leio os comentários, eu vejo o que é escrito ali. Quando eu posto vídeos de entrevistas que eu faço com mulheres, eu vejo a violência dos comentários. É evidente, não precisa ser nenhum gênio. Você lê 10 comentários, você já vê o tom. Tem que processar mesmo. Tomara que tome uma tungada gigante o cidadão e tem que tirar dinheiro do bolso legal para pagar o Silvio Almeida, né? E que o Silvio Almeida gaste isso aí com coisas legais, para umas férias com a família dele, né? Ai, tem que doar o dinheiro. Tem que nada. A pessoa doa se a pessoa quiser. Quem foi chamado de macaco é ele, quem está sendo agredido é ele. Isso interfere na vida da pessoa. A pessoa se sente mal, já está provado, a própria ONU fala sobre isso, que agressão virtual, essas agressões pela internet, as pessoas sentem no corpo físico, é como se fosse uma agressão física. A pessoa fica com ódio, com raiva, fica triste, fica com medo, tem taquicardia, não consegue dormir, não consegue comer. Esse é o efeito. Então tem que processar, tem que arrancar dinheiro dessa gente mesmo, depois possivelmente tem que gastar isso aí, almoçar no restaurante mais caro que tiver no Brasil e postar foto do prato e falar muito obrigado ao Cícero 26 não sei o que por pagar esse almoço pra mim, tá bom? Beijo, Cícero, valeu. Tem que processar e tirar onda dessa gente mesmo. Congresso faz ofensiva para ampliar verbas políticas bilionárias em ano eleitoral. O Congresso Nacional deve votar nesta quinta-feira a proposta que turbina as verbas públicas usadas na campanha eleitoral e em obras patrocinadas por deputados e senadores em seus redutos eleitorais. O relatório do orçamento da União para o ano que vem traz a elevação do fundão eleitoral de 5 bi, que foi já o dobro usado em 2020, nas últimas eleições municipais, e das emendas parlamentares para 53 bilhões, um novo recorde. Essa é a nossa Câmara, esse é o nosso Senado. Quando a gente piscar, o próximo presidente eleito não vai ter um centavo de orçamento para aplicar o plano que prometeu para os eleitores nas eleições. É para isso que a gente está caminhando. É para isso. O orçamento que pode ser usado pelo presidente eleito já é desse tamanho, porque 80%, 90% é comprometido já, ou são despesas obrigatórias ou é pagamento da dívida. Então não sobra muito dinheiro para você chegar lá e fazer o que você prometeu na campanha, e o Congresso está pegando cada vez mais fatias desse dinheiro. Vamos lá, dia tenso na Argentina ontem, né? Argentinos reagem com panelaço ao mega decreto de Javier Milei com 300 medidas. Ontem o Milei fez uma leitura, tá aqui a imagem para quem está nos assistindo, né? Notem que lá no canto estão os dois derrotados, né, da eleição, Patrícia Bullrich, derrotada da eleição desse ano, uma candidata da extrema-direita, que agora compõe o governo, e aqui atrás Maurício Macri, que é, digamos assim, a eminência parda, né, do Milei, que é o cara que está controlando, né, ou que se pretende controlar o governo Milei pelas sombras, né, por trás, né, aliás está super bem posicionado lá atrás mesmo, né, o Macri. Macri que já foi presidente da Argentina, para a gente lembrar, né, um tempo atrás. O Milei ontem, então, fez uma leitura de um decreto
com mais de 300 novas regras para a economia da Argentina e basicamente, resumindo, bom, é muita coisa, né? Muita coisa. Mas resumindo o que eu já venho falando aqui e também nos outros programas do ICL, é a aplicação da receita neoliberal na Argentina. Veremos o que acontecerá com a Argentina. Nós já vimos a aplicação dessa receita neoliberal com 5 planos econômicos em sequência, apoiados pelo FMI, na Grécia. Vai lá ver o que aconteceu com a economia da Grécia. Né? Aí tem gente que vai dar o Google agora e falar: ah, mas o PIB da Grécia é um dos que mais cresce agora na Europa. Sim, agora é um dos que mais cresce, mas veja lá o quanto afundou o PIB da Grécia. E veja se a conta fecha. Pensionista começou a se aposentar mais tarde, as aposentadorias diminuíram o valor real, o salário médio de um trabalhador da Grécia nunca mais se recuperou depois desse período. Por quê? Porque foi implantado na Grécia um esquema de reduzir o Estado, que é a ideia dessas pessoas. Então você corta benefícios sociais, assistência social, você liberaliza, né, como eles chamam, o setor de saúde, o setor de educação, liberaliza a lei de terras, você permite que estrangeiros comprem terras. Então imaginem você vai lá e liberaliza o setor de terras da Argentina. A economia da Argentina está afundada. Chega lá um gringo com dólar, com $2, $2 people, argentinos, e compra um pedaço de terra. Vocês conseguem imaginar o que vai acontecer nesse setor na Argentina nos próximos anos? Se não colocar freios a essa loucura, talvez daqui a 10 anos, boa parte das terras agricultáveis da Argentina não estejam mais na mão de argentinos. A gente está falando de terra, o solo do país. Então, assim, boa sorte, Argentina, porque isso aqui não deu certo em lugar nenhum do mundo. Pergunta para os países europeus se eles aplicaram isso aqui lá. Pergunta para a França, para a Alemanha. Pergunta se a Alemanha aplicou esse tipo de regra lá. Pergunta para os Estados Unidos se eles querem aplicar esse tipo de regra lá. Estados Unidos, um governo, ao contrário do que as pessoas pensam, extremamente estatalizado em várias áreas da economia. Pensem em qualquer coisa que vocês tiverem aí, o iPhone, a internet, e vejam se não teve investimento estatal. Ou até as empresas do Elon Musk teve investimento do Estado nos Estados Unidos. Hollywood, Netflix, tal, tudo tem dinheiro estatal nos Estados Unidos, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente. Pergunta lá para o Biden se ele quer aplicar esse receituário aqui da Argentina nos Estados Unidos. Pergunta para o Trump se o Trump acha isso aqui bom. Vai falar, sim, muito bom para vocês aí, Argentina, para vocês, para a gente não. E aí, claro, teve protestos, né? Antes da aprovação desse decreto, o decreto ia ser lido à tarde, acabou sendo lido à noite. Teve uma mobilização popular na Argentina, uma mobilização pequena. Por quê? Porque o governo estava ameaçando tirar os Bolsas Família, as assistências sociais das pessoas que fossem aos protestos, então as pessoas não foram por medo. Então o governo está condicionando. Está condicionando o seguinte: não é a sua necessidade que leva você a conseguir um auxílio do governo. Não, é se você vai protestar contra o governo ou não. Vocês conseguem imaginar a loucura que é isso? Vocês imaginem o Lula fazendo isso no Brasil? Olha, ia estar preso no dia seguinte. Imaginem o governo Lula hoje, falando o seguinte: quem for para a rua protestar contra o governo Lula vai cortar o Bolsa Família. Vocês conseguem imaginar? Conseguem imaginar a loucura que ia estar esse país? O que o Kim Kataguiri ia estar falando nesse negócio? O que o Ricardo Salles ia estar falando de um negócio desse? O que o Hamilton Mourão ia estar falando de um negócio desses? A Bia Kicis, a Carla Zambelli. O que o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, que foi lá na posse do Milei, estaria falando se o Lula hoje falasse: quem for para a rua protestar contra o meu governo vai perder o Bolsa Família. É o que está acontecendo na Argentina nesse momento. Sob aplauso de todos esses nomes que eu acabei de falar para vocês. E aí, à noite, depois do pronunciamento, que foi um pronunciamento em rádio e televisão na Argentina, teve panelaços na Argentina, né? Em várias zonas da cidade, inclusive em bairros de classe média alta, né?
Palermo, Recoleta, inclusive nesses lugares assim. Aqui lá no jornal La Nación, que é um jornal, no mais das vezes, direitaço, tá apoiando o Milei para um zaralho, publicou lá uma série de fotos, né, mostrando o panelaço e também a ocupação de alguns espaços públicos na Argentina. Isso aqui é na frente lá do Congresso, né? É basicamente um pacotão de venda da Argentina. Isso aí vai liberalizar uma série de coisas, vai enfraquecer a presença do Estado na vida das pessoas, e essa presença do Estado vai ser suprida pelo quê? Quem é que vai estar lá? Quem vai ajudar as pessoas? Empresário vai ajudar a pessoa? Vai botar comida na mesa da pessoa? Imaginem vocês, né? Bom, o Joe Biden se manifestou pela primeira vez em relação à proibição do Donald Trump de participar das eleições no estado do Colorado. A gente leu essa notícia ontem aqui. A Suprema Corte local lá do estado decidiu que o Trump não pode concorrer a primárias e nem mesmo às eleições naquele estado. Não é no país todo, é lá naquele estado. Agora, a defesa do Trump está recorrendo para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Há uma tendência de que a Suprema Corte reverta essa decisão estadual. E o Biden disse ontem, né, o motivo disso, alegado pela Suprema Corte do Estado do Colorado, foi que o Trump ele participou de uma insurreição contra o Estado, não o Estado do Colorado, né, contra o Estado dos Estados Unidos. Então, por isso, segundo um trecho da Constituição dos Estados Unidos, se eu não me engano, a 14ª emenda, o Trump não poderia concorrer porque ele participou de uma insurreição contra o próprio Estado. O Joe Biden falou ontem que certamente Trump apoiou uma insurreição. Foi a frase que o Biden usou ontem, né? Ele certamente apoiou uma insurreição, não há dúvida sobre isso, nenhuma, zero. E aparentemente parece que ele está reforçando essa posição, afirmou Biden a jornalistas na quarta-feira. Se a 14ª emenda se aplica ou não, deixaremos a decisão para um tribunal, prosseguiu Biden. O dispositivo citado por ele, a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, proíbe autoridades que participaram de insurreição ou rebelião de assumirem cargos públicos. Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. Trabalho infantil cresceu durante o governo de Jair Bolsonaro, aponta IBGE. Depois de 3 anos seguidos de redução, o trabalho infantil cresceu no Brasil entre 2019 e 2022 durante o governo de Jair Bolsonaro. No ano passado, quase 2 milhões de pessoas de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a PNAD contínua, sobre o trabalho de crianças e adolescentes. E foi divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido e amado IBGE. O levantamento é feito desde 2016, quando o IBGE identificou 2,1 milhões de pessoas nessa situação, ou seja, crianças, né, de 5 a 17 anos, crianças pré-adolescentes e adolescentes. Até 2019, o contingente caiu seguidamente e chegou à marca de 1,7 milhão ainda de pessoas. Ainda é muita gente, né, gente? Mais de 1,5 milhão de pessoas. A gente está falando aí de crianças de às vezes 5, 6, 7 anos na rua ou trabalhando em lugares que a gente não está vendo. Que é empregado lá nos cafundós para trabalhar numa usina, num negócio, numa mina, né? Coisas que a gente não vê. Por causa da pandemia, a pesquisa não foi divulgada nos anos de 2020 e 2021. Para classificar o trabalho infantil, o IBGE segue orientações da Organização Internacional do Trabalho, que conceitua como aquele que é perigoso e prejudicial para a saúde e desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças e que interfere principalmente na escolarização. Então, a criança está trabalhando e não está estudando. Acrescentam-se à classificação ainda atividades informais e com jornadas excessivas. Do universo de crianças e adolescentes no trabalho infantil, 467 mil, ou seja, 24% delas,
realizavam apenas atividades de alto consumo, como cultivo, caça, pesca, fabricação de roupas e construção de casas, entre outros exemplos. O IBGE estima que 2,1 milhões de pessoas entre 5 e 17 anos exerciam atividades econômicas ou para alto consumo em 2022, portanto. A legislação brasileira impõe delimitações. Até os 13 anos de idade é proibida qualquer forma de trabalho infantil. Dos 14 aos 15 anos, trabalho é permitido apenas na forma de aprendiz. De 16 a 17 anos, há restrições a trabalho noturno, insalubre e perigoso. Então, são essas várias faixas, né? Até os 13 anos não pode trabalhar. Você tem 13 anos, Pedro Falcão? Não, eu só achei que insalubre e perigoso não devia ser para ninguém, né? Pois é, não devia ser para ninguém. É verdade. Mas tem, né? Bombeiro é um trabalho perigoso, por exemplo, mas tem que ser feito, né? Tem isso, né? Insalubre, por exemplo, pode ser o quê? Enfermeiro. Enfermeiro é um trabalho insalubre, né? Porque você está ali exposto. Eu não sei se é classificado como insalubre, né? Porque essas classificações são bem técnicas. Eu pensei em mina de carvão. Mina, quem trabalha em mina, quem trabalha em plataforma de petróleo, né? Mas eu acho que quem trabalha em hospital também tem alguma questão ali. Eu não sei se é insalubre ou o que é, porque você está exposto, né? Quem fica lá nas turbinas de avião também, por causa da exposição sonora. Isso, quem trabalha com coisa muito ruidosa, né? Eventualmente obras também, né? Onde tem muito ruído. E aí tem essas classificações, né? O aumento do trabalho infantil no país se revelou não só em termos absolutos, ou seja, na quantidade de pessoas, houve também um crescimento quando se analisa a proporção de crianças e adolescentes exercendo essas atividades. Os pesquisadores do IBGE identificaram que a existência do trabalho infantil aumenta à medida que a idade avança. No grupo de pessoas de 5 a 13 anos, a incidência é de 1,7%. Já no grupo de 14 a 15 anos, salta para 7,3% e entre os jovens de 16 a 17 anos, a proporção mais que dobra vai a 16,3%. Mais da metade de todos os trabalhadores infantis tinha 16 ou 17 anos de idade, enquanto 23% tinha entre 5 a 13 anos e outros 23% entre 14 e 15 anos. Ou seja, tem 23% dos trabalhadores infantis no Brasil, para dar um exemplo aqui, que tem no máximo 13 anos. A gente está falando de crianças de 6, 7 anos, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vocês imaginem aí o seu filho com 10 anos trabalhando. E não é aquela coisa assim, tem gente que romantiza o trabalho infantil, né? Gente, eu comecei a trabalhar muito cedo, particularmente. Tá? Comecei com 12 para 13 anos trabalhar. Trabalhava na empresa da minha família, do meu pai e da minha mãe. Uma empresa familiar, pequena, né? E eu trabalhava lá. Assim, isso é uma coisa, não é disso que a gente está falando. Ali tinha meu pai e minha mãe, estavam ali em cima, olhando, cuidando, né? Não praticariam nenhum abuso trabalhista contra mim, é evidente, é uma outra coisa. Muita gente, quando a gente fala isso, até a gente de esquerda mesmo fala, mas eu também, eu trabalhei desde os 13, eu trabalhei desde os 14. Gente, primeiro, o mundo mudou, o mundo não é mais o que era antigamente. E outra, a gente não está falando aqui de você trabalhando com a sua mãe. A gente está falando aqui de criança que é pega lá no interiorzão, de moleque de 11 anos, 12 anos, e é levado para canavial para cortar cana. É disso que eu estou falando aqui. É adolescente, pré-adolescente trabalhando em ateliê de costura. Aqueles ateliês de costura clandestino, enfiado num porão sem janela, que costura inclusive para as grandes marcas de luxo, né, do Brasil, do mundo. É disso que se trata. É inclusive trabalho informal. É gente lavando carro, guardando carro. Então não é assim, não é aquela coisa romantizada que o meu pai também me levava quando eu tinha 14 anos. Tudo bem, seu pai, parabéns para ele. Né? O meu também me levava. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, 12, 13 anos. Assinei carteira muito cedo, no primeiro ano que podia assinar carteira já assinei. Eu não lembro se na minha época era com 14 anos ou com 16, mas tenho lá minha carteira assinada, tá lá. A foto da minha carteira de trabalho é uma foto minha de pré-adolescente. Parece a foto, de fato, de uma criança trabalhando. Agora, eu trabalhava lá com meu pai e com a minha mãe, é diferente. Depois que eu já fiquei mais velho, lá com 15, 16 e tal, aí fui trabalhar em outros lugares, aí já trabalhar mesmo, com carteira assinada e tal. Mas não é disso que se trata. É toda uma outra coisa. Não misturem as coisas aí, tá? Por favor.
Lei que cria poupança para alunos do ensino médio é aprovada no Senado. Foi aprovada no Senado Federal em votação simbólica na noite dessa quarta-feira, portanto, ontem, a lei que institui uma bolsa para alunos do ensino médio no país. Não houve alterações na redação do projeto aprovado pela Câmara. Portanto, o texto segue agora para a mesa do presidente Lula para ser sancionada. A medida passa a valer a partir da publicação da lei. A proposta garante que alunos do ensino médio tenham direito a depósitos mensais, um tipo de poupança, para que o jovem, depois de saído do ensino médio, possa resgatar o valor. De autoria do governo, o projeto foi encabeçado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e tem como principal objetivo reduzir a evasão escolar no ensino médio. Aqui no site do iclnoticias.com.br tem uma explicação sobre como vai funcionar isso aqui, tá? Então olha aqui, ó, rapidamente, quem quiser saber vai lá para o site do ICL, mas eu vou ler rapidamente aqui para vocês entenderem, quem tem filhos aí, presta atenção. O programa foca em alunos da rede pública, cujas famílias estejam inscritas no CAD único. Então são para pessoas que precisam, de fato. Então se você está nessa condição, você vai ter acesso a isso, e se você não está, ajude a espalhar a informação para pessoas que você conhece, principalmente agora, né? O espírito natalino, aquela coisa toda. Então você, todo Natal, pega lá a cartinha no correio, vai lá dar o material escolar para a criança, né? Faz essas atitudes, né? Do final de ano. Faça essa atitude também. Informação também é uma atitude, é um gesto de amor muitas vezes, sabiam? Olha que bonito, né? Informação também é um gesto de amor. Você vai passar isso aqui para pessoas que você quer que coloquem os filhos na escola e que os filhos não saiam da escola. A prioridade se dará aos grupos familiares com renda per capita mensal ou inferior a R$ 218. O estudante também terá que se encaixar em alguns critérios, então vai ter que ter frequência mínima nas aulas, garantir a aprovação no fim do ano letivo e a participação no Enem, participar dos exames de avaliação da educação básica e nos exames aplicados pelos sistemas de avaliação externa dos entes federativos para as etapas do ensino médio. Então tem que estar na escola, tem que fazer o Enem, tem que passar de ano e tem que fazer ali ao longo do ensino médio algumas provinhas ali que elas fazem parte da coleta de dados da educação do Brasil para a gente ter noção do que está acontecendo em sala de aula, tá? Então manda para as pessoas que você conhece. Pedro, já que tu falou de educação, diga. Tem aquela novidade do ICL que a gente tem que passar. Lembra? Temos uma novidade, temos. Vamos fazer isso agora e depois a gente termina o programa? Bora lá? Então vamos lá. Gente, olha só. Última grande novidade do fim de ano, a gente teve, aliás, na semana passada, uma aula aberta histórica com o filósofo e artista de rua Eduardo Marinho. Centenas de milhares de pessoas assistiram a aula e eu não estou exagerando porque só no ao vivo, no dia, tinha 40 mil pessoas, num domingo à noite, assistindo uma aula de filosofia. É uma coisa inacreditável. Eu fico até emocionado, eu juro por Deus, gente, juro por Deus, é um negócio inacreditável. Se alguém me dissesse o seguinte, ó, o ICL fez uma aula sobre filosofia, num domingo à noite, e tinha 10 mil pessoas assistindo, eu já ia falar, cara, é impressionante. Mas não era 10, não era 20, não era 30. Foram 40 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, ao vivo, online. Depois, teve o reprise da aula, passou aí, né? Passou muito disso. Agora, a gente tem uma série especial de final de ano, que acabou de ser lançada, foi lançada ontem. Uma série capitaneada pelo nosso querido Chico Pinheiro, baluarte do jornalismo brasileiro, figuraça, gente boa pra caramba, pra quem não conhece o Chico, ele é tudo aquilo que parece, porque tem gente na televisão aí que parece uma coisa que não é, né? O Chico não, o Chico é aquilo que ele parece, é aquele cara que ele parece. E o Chico tá ao lado de duas figuras que são figuras importantíssimas para a cultura brasileira, para a sociedade brasileira, né? Para o nosso país como um todo, que são o Frei Beto e o Padre Júlio Lancelotti. A série foi lançada ontem, se chama A Luta pela Esperança. É uma série em 4 episódios. O primeiro episódio fala sobre o Natal, né? O primeiro episódio fala sobre o Natal, vem aqui nas barbas do Natal. Os próximos episódios serão lançados aí ao longo dos próximos dias e só para você ter acesso a isso, você tem que ser aluno do ICL. Essa é a condição. A gente faz ao longo do ano aqui várias coisas abertas, exclusivas e gratuitas para as pessoas que não podem pagar, mas algumas coisas a gente faz lá para nossa plataforma. Então é o seguinte, vamos lá. Vai ter uma condição super especial hoje para você entrar no ICL. Fazer parte dessa turma. São mais de 70 mil alunos, gente.
São 240 cursos, de preparativo do Enem até chinês, mandarim, de inglês até Excel, filosofia, história, ciência política. Quer entender o conflito Israel na Palestina? Tem curso lá. Quer saber gerir as suas finanças? Tem curso lá. Quer entender um pouco melhor sobre a história do Brasil? Tem. E é assim, não é videozinho do Instagram, tá, gente? É curso, com certificado no final, tudo. O negócio é uma pancada mesmo. São 240 cursos que você pode assinar ali, custa 40 e poucos reais por mês, e pode dar acesso à sua família toda também, né? Faz uma assinatura lá, o filho vai poder ver, a filha, a mãe vai poder ver, a vovó, tá liberado para todo mundo, e dentro disso tem os documentários exclusivos do ICL, que já foram lançados, muitos mais serão lançados. A gente está transformando essa plataforma de educação também em uma plataforma de entretenimento, mas entretenimento com cabeça, entretenimento com cérebro, entretenimento para você sair satisfeito, feliz e informado, e uma pessoa melhor, mudado, para mudar a cabeça das pessoas também. E agora o lançamento dessa série. O que temos, ô Pedro Falcão? Nós temos aqui coisas importantes. Deixa eu colocar aqui na minha tela. Nós temos um teaser. Nós temos um teaser? Vamos mostrar o teaser então, depois eu vou mostrar aqui as condições. Então vamos lá, bora pro teaser. Qual é o significado do Natal? Me incomoda muito a cidade cheia de luzinhas iluminadas, porque eu penso, os lugares que estão mais iluminados são onde Jesus não poderia entrar. Me custa falar sobre o Natal, nesse momento em que irmãozinhos de Jesus são assassinados. Quem é que está sozinho? Quem é que está faminto? Quem é que está chorando? Hoje em São Paulo, Jesus nasceria na Cracolândia. Como dialogar com o povo que tem preconceito? Isso é um aparelho de comunicação ou de separação? Como é que vai o Brasil? Criar as condições para que a esperança se realize de verdade. E não só cruzar os braços e dizer, bom, vamos ver o que vai acontecer. Não pode. Não fomos nós que colocamos o pobre no lugar do Cristo. Quem se colocou no lugar do pobre foi o Cristo. Aquilo que conta na vida, que é o amor, a amizade, que é a relação fraterna com as pessoas, não entra no PIB. Eu disse uma coisa que eu repito, a morte vai me encontrar lutando. Chegamos ao fim do ano, é vida que segue. Muito bom, né? Então vamos lá. Leandro, o que eu faço para conseguir ver este conteúdo maravilhoso, incrível? O que você faz é simples. Olha só. Primeiro, você vai lá para o icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta, esse é o lugar onde você vai poder fazer a sua inscrição. O que é que vai ter lá? Vai ter o site do ICL, da nossa parte educacional. Você vai se inscrever, tem uma mensalidade, claro, eu vou já falar aqui quanto custa, é o valor de um sanduíche e um refrigerante. É isso por mês. Para você ter acesso a tudo lá dentro, inclusive a este conteúdo, tá? Mas antes, isso aqui tá rolando, gente, só agora nessa última semana, então é hoje e amanhã, tá? Então voa, porque também se acabar aqui, aí não tem mais como você ganhar isso aqui, ó. Para quem fizer inscrição hoje, tá? Agora, vai levar um pôster, que é o pôster da série original, a primeira série original do ICL, A Luta pela Esperança, esse pôster aqui com o Chico Pinheiro, o Leonardo Boff e o Padre Júlio Lancelotti, só não tem a moldura, tá, gente? Vai só o pôster aberto assim, um pôsterzinho assim, ó, pra você colocar na sua casa, no seu escritório, né, no seu local de trabalho. Vai autografado pelo Chico Pinheiro, autografado, tá? Não é carimbo, não é gráfica, nem nada. O Chico Pinheiro tá pegando todo mundo que tá entrando agora no ICL, se inscrevendo no ICL, o Chico vai lá, assina, faz um autógrafo no pôster, você leva o pôster autografado. O que mais vai levar quem entrar no ICL agora, icl.com.br/desperta, vai levar um livro físico, livrão mesmo, do Leonardo Boff, A Busca da Medida Justa, Como Equilibrar o Planeta Terra, vai levar o livro do Padre Júlio Lancelotti, Amor à Maneira de Deus, tá? Então esses dois livros, e também os dois marcadores de página, que são um brinde que vem junto com esse pacote todo. Então vamos lá, se inscrevendo hoje no ICL, você vai levar o pôster, o livro do Leonardo Boff, o livro do Júlio Lancelotti e os marcadores
de página também. O que é que você vai ter quando você entrar no ICL? Isso aqui é o mais importante para você saber. Olha só, eu vou fazer a inscrição para assistir somente a essa série ou também a outra série que a gente fez sobre disputas de terra no Brasil, que foi o documentário, né, que a gente lançou no mês passado. Não, você vai ter acesso à série exclusiva do ICL, mas você terá acesso a tudo que tem no ICL. Então, o que é que tem lá? Quem fizer a inscrição no pacote no plano solidário hoje, tá? Quanto custa? R$ 62,00 por mês. Por quê? Você vai pagar para você e vai dar uma bolsa para uma pessoa que não tem condições de estudar. Então nós temos parceria com várias organizações, essas organizações apontam para o ICL as pessoas que gostariam de ter acesso à bolsa, mas não podem pagar. Então quando você fizer a sua inscrição, você faz a sua inscrição, vai ter acesso a tudo isso aqui, ó, 240 cursos, e-books exclusivos, curso de Excel, de PowerPoint, os certificados, né, de membro solidário, o aplicativo do ICL e os presentes inéditos, que são o que eu acabei de falar. O pôster, o livro do Leonardo Boff, o livro do Júlio Lancelotti e também os marcadores de texto. Então você vai ter acesso a todos os cursos do ICL e se entrar agora no pacote solidário, mais os presentes que são esses brindes que estão sendo lançados juntos com a série do ICL, tá bom? Então corre para lá que você pode fazer o seu Natal melhor e pode fazer o Natal de uma pessoa que não tem condições de pagar também um Natal melhor, porque você entra no pacote solidário e aí depois a graninha que você dá a mais por mês ali, ao invés de pagar 47, vai pagar 62, mas essa diferença ela vira uma bolsa para um aluno que não teria condições de entrar no ICL. Essa pessoa entra, vai ter acesso a 240 cursos, vai poder estudar para a OAB, para passar no exame da OAB, para o Enem, vai poder aprender sobre filosofia, sobre história, sobre religião, sobre política, sobre relações internacionais, vai aprender PowerPoint, Excel, vai aprender a fazer uma apresentação para o trabalho dela, para uma vaga de emprego que ela precisa. Eu não sei nem por onde começar. Vai lá, tem curso para você fazer apresentação, montar slide, montar o que a gente está fazendo aqui. Tem gente que não sabe fazer isso. Tem muita gente que não sabe fazer isso, né? E não tem problema nenhum não saber. As pessoas não têm acesso à educação. Então é o que a gente tenta fazer aqui. Você vai lá fazer a inscrição, vai levar o pôster, vai levar os livros, vai levar os marcadores de página, vai ter acesso a tudo que tem dentro do ICL e ainda vai dar um presente de Natal para alguém, né? Vai ajudar uma pessoa e essa pessoa pode mudar a vida dela por conta disso. Tá bom? Então aqui, ó, para o pessoal já entrar, que tem o QR Code. Muito bem. Pra tela. E tem link nos comentários também. Muito bem, então o link está no chat ou quem quiser aponta a câmera aí e o QR Code está no ar. Tá bom, gente, é isso. O programa está acabando, Pedro Falcão. Acabamos, né? É o nosso último programa juntos, eu e você, este ano, Pedro Falcão? Isso aí. Muito bem. Amanhã eu digo. Muito bem, então tá. Foi um prazer inenarrável, viu, Pedro Falcão? Muito obrigado. Gente, o programa amanhã está de volta às 7 horas da manhã, horário de Brasília, ao vivo. Agora está começando o ICL Notícias, primeira edição. Eu estou de volta amanhã, então muito obrigado pela companhia de todos e não esquece, icl.com.br/desperta, corre para lá porque se acabar os livros, depois você se inscreve lá e não tem mais os livros. Aí não vai levar todo esse pacote de final de ano aí, então corre para lá, icl.com.br/desperta. É isso, tchau. O ICL tem um convite para você. Quem faz esse convite é Leonardo Boff. Eu estou feliz de estar aqui junto com esse grande jornalista que é o Chico Pinheiro e esse extraordinário padre que é o padre Júlio Lancelotti, que trabalha com aqueles que estão na rua, sofredores. E nós vamos refletir nesses vários tópicos sobre a esperança do nosso país, do nosso mundo. Convido a vocês a acompanharem essas gravações, porque elas suscitam em nós um compromisso para melhorar a situação do nosso mundo. A luta pela esperança, essa conversa fraterna, em vários episódios, você não pode perder. Olá, sou Caí Galvão, escritor, palestrante e mentor financeiro especialista em ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu preparei um treinamento chamado 8 chaves para libertar você de uma vez das dívidas. E dentro desse 8 chaves, a gente tem um módulo secreto especial para a galera que tem aí o famoso consignado. E isso está 100% disponível e 100% online. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta, com mais de 200 treinamentos disponíveis para você. É só você se inscrever e eu vejo você lá.
Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então, eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima!